Fala pessoal, hoje eu quero tratar de um assunto que mexe diretamente com a vida de muitas famílias, o transporte escolar das nossas crianças e adolescentes. Eu quero começar com uma frase muito simples. Economia pública é importante, mas economia não pode começar tirando direito de criança. Se o município precisa economizar, que revise cargos comissionados, que reduza despesas desnecessárias, que diminua gastos com publicidade, que repense eventos e shows pagos com dinheiro público. Mas não é aceitável começar a economia pelo ônibus que leva uma criança para a escola. Transporte escolar não é favor, não é privilégio, não é benefício político. Transporte escolar é instrumento de garantia do direito à educação. O que está acontecendo em Capanema? Nos últimos dias, a questão do transporte escolar chamou a atenção aqui na cidade. Houve discussão sobre a possibilidade de restringir o transporte escolar apenas à escola indicada por critério de georreferenciamento, como se a criança fosse obrigada a estudar somente na escola definida pela localização da sua casa. Também surgiu o debate sobre o direito de crianças e adolescentes que residem na cidade utilizarem transporte escolar para estudar em escola localizada na zona rural do próprio município. Capanema gasta aproximadamente 4 milhões por ano com transporte escolar. Em 2025, o repasse do governo do estado para o transporte escolar no município foi de pouco mais de 700 mil reais. Ou seja, a conta não fecha. Cerca de metade dos alunos transportados pelo município são alunos da rede estadual. Mas o município recebe do estado um valor muito abaixo do custo real do serviço. Menos de 1/5 da despesa total. E isso não começou agora. Esse problema já vem de muito tempo. Mas aqui está o ponto principal. Essa conta precisa ser discutida entre o município e o estado. E não pode ser jogada nas costas das crianças, dos adolescentes e dos pais. A Constituição Federal diz que o poder público deve assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à educação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O Estatuto da Criança e Adolescente segue a mesma lógica. Fala em prioridade absoluta, proteção integral, responsabilidade do poder público e melhor interesse da criança e do adolescente. Isso significa uma coisa muito clara. Criança e adolescente devem vir primeiro na formulação das políticas públicas, no orçamento e na execução dos serviços. Então, a conclusão jurídica é objetiva. Transporte escolar não é caridade, não é escolha política opcional. É instrumento de efetivação do direito fundamental à educação. Agora, vamos falar de georreferenciamento. O Estado do Paraná vem utilizando o sistema de georreferenciamento para organizar matrículas, distribuir vagas e planejar a rede de ensino. Em tese, isso pode ser positivo. O sistema considera a localização da residência, a disponibilidade de vagas e a capacidade das escolas, buscando reduzir deslocamentos e organizar melhor a rede pública. Até aqui, tudo bem. Georreferenciamento pode ser uma ferramenta de planejamento. O problema começa quando essa ferramenta passa a ser usada como imposição rígida contra a família. Ou você matricula seu filho na escola indicada pelo sistema, ou perde o transporte escolar. Isso precisa ser debatido com muito cuidado, porque uma coisa é o poder público sugerir a escola mais próxima. Outra coisa é obrigar uma família a abrir mão de uma escola onde o aluno já está adaptado, onde tem vínculo, onde os pais confiam, onde existe um projeto pedagógico adequado ou onde a logística familiar funciona melhor. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não existe obrigatoriedade absoluta de a criança estudar apenas na escola próxima da residência, reconhecendo a possibilidade de matrícula em escola pública de localidade diversa para assegurar o bom desenvolvimento físico e psicológico do menor e sua permanência na escola. A mensagem é simples. A escola próxima é um direito da criança, não uma prisão administrativa. O mapa pode ajudar o poder público a planejar, mas o mapa não pode ser mais importante do que a criança. E outro ponto importante é a regra dos 2 quilômetros. A resolução da Secretaria de Educação do Estado do Paraná diz que tem direito ao transporte escolar público os alunos da educação básica, da zona rural e urbana, matriculados na rede estadual, que residam a uma distância igual ou superior a 2 quilômetros da escola em que estão matriculados. Mas vamos falar com bom senso? 2 quilômetros para uma criança caminhar pode ser muito. Em dia de chuva, de frio, de calor intenso, com mochila nas costas, atravessando ruas movimentadas, rodovias, trechos sem calçada, locais escuros ou inseguros, essa distância deixa de ser apenas uma medida matemática.
e pode virar um risco concreto. 2 quilômetros para uma planilha não são a mesma coisa que 2 quilômetros para uma criança. E mais, em municípios pequenos, se essa regra for aplicada de forma fria e automática, praticamente nenhuma criança da área urbana terá direito ao transporte escolar. E isso não parece razoável. Por isso, muitos municípios acabam tratando suas crianças e adolescentes com mais dignidade do que a própria regra estadual. E é aqui que os prefeitos precisam agir. Os municípios precisam se unir e cobrar do governo do estado a revisão da resolução número 777 de 2013. Não porque o município dependa dessa resolução para garantir o transporte escolar. O município pode e deve proteger suas crianças independentemente dessa regra. A resolução precisa ser alterada para que o estado repasse mais recursos e ajude a custear o transporte escolar de forma mais justa para os municípios pequenos. E aqui entra o ponto financeiro. Em Capanema, aproximadamente metade dos alunos que utilizam a rede de transporte escolar são alunos dos colégios estaduais. Em tese, o custo desses alunos deveria ser suportado pelo estado do Paraná. Mas, na prática, o município organiza, executa e paga boa parte dessa conta. Então, sim, existe um problema federativo. Existe um problema de financiamento. Existe uma discussão séria sobre o valor do repasse estadual. Mas a pergunta é, quem deve pagar essa conta? O estado? O município ou a criança que vai ficar sem ônibus? A resposta é evidente. Não pode ser a criança. O prefeito precisa defender o município? Sim. Precisa cobrar mais repasse do estado? Sim. Precisa levar esse debate para a Associação dos Municípios, para a Assembleia Legislativa, para a Secretaria de Estado da Educação e para o governo estadual? Com certeza. Mas, enquanto essa discussão acontece, a criança precisa chegar à escola. A adolescente precisa continuar estudando. A família não pode ser punida. Não pode haver retrocesso no transporte escolar. E aqui está uma proposta que precisa ser levada a sério. Passe livre aos estudantes do município. Vários municípios já adotaram políticas de gratuidade ou ampliação do transporte estudantil. Foz do Iguaçu, Maringá e Ponta Grossa são exemplos de municípios que já discutiram ou implementaram políticas de gratuidade, passe escolar ou transporte estudantil, o passe livre. Essa é a visão correta. Aluno matriculado, aluno transportado. A criança mora no município. O adolescente mora no município. A família paga imposto no município. Então, o município deve organizar uma política pública que garanta o acesso à escola com dignidade. O debate não deve ser como restringir o transporte escolar. O debate deve ser como ampliar, melhorar, fiscalizar, tornar mais seguro e garantir transporte escolar para todos os estudantes que precisam. No caso específico do transporte ao Colégio Rui Barbosa, localizado no distrito de São Luís, também é preciso ter cautela. Pelos dados oficiais disponibilizados, o Colégio Rui Barbosa possui um dos melhores indicadores de IDEB de Capanema, nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Isso deve ser reconhecido, valorizado e protegido. Estamos falando de uma escola da zona rural do município. E todos sabem que quando o poder público deixa de incentivar a permanência de escolas rurais, o risco é sempre o mesmo. Com o tempo, elas enfraquecem, perdem alunos e podem acabar fechando. Então, antes de qualquer retrocesso no transporte escolar para essa escola, é preciso olhar para o futuro. Uma escola rural com bom desempenho não deveria ser enfraquecida. Deveria ser valorizada, deveria ser exemplo, deveria ser protegida. A suposta economia imediata não pode ser maior do que o valor social, educacional e comunitário de manter uma boa escola rural funcionando. Por isso, o meu recado final é este. Quando uma administração pública tira ou reduz transporte escolar, ela não atinge apenas uma linha de ônibus, ela atinge a rotina da mãe que trabalha, atinge o pai que não tem como levar o filho, atinge a criança que passa a acordar mais cedo, caminhar mais, enfrentar chuva, frio, calor, insegurança, atinge o adolescente que pode começar a faltar à aula, atinge a educação, atinge o futuro. E direito da criança não pode depender de conveniência política. Se existe problema de dinheiro, que se discuta o orçamento. Se o repasse do Estado é insuficiente, que os prefeitos se unam e cobrem o governo estadual. Se a regra dos 2 quilômetros é injusta, que se lute pela alteração da resolução. Mas não se pode resolver o problema retirando o direito de quem mais precisa de proteção. Criança e adolescente são prioridade absoluta. Não é discurso bonito. Está na Constituição Federal. Está no ECA. É preciso estar no orçamento, na decisão administrativa e na prática diária da prefeitura. Passe livre aos estudantes. Transporte escolar garantido. Educação protegida. Que esse vídeo sirva para a reflexão das autoridades e para evitar retrocessos.
E se você é pai, mãe ou responsável e conhece alguma situação de violação de direitos das nossas crianças e adolescentes, procure a escola, a Secretaria de Educação, o Conselho Tutelar, o Ministério Público ou a Câmara de Vereadores. Registre por escrito, protocole, converse com os outros pais. Unam-se, porque direito que não é conhecido vira favor, e direito da criança não é favor, é prioridade.